C4 Quando esta batalha termina P1. Conteúdo patrocinado. Aquele dia muito tempo atrás. A longa batalha finalmente chegou ao fim. O sol já havia afundado e nascido 3 vezes. No campo de batalha, onde antes existia uma montanha imponente, a água do oceano fluía para o golfo colossal recém-criado. O fogo do inferno devorando as árvores, sem mostrar sinais de extinção, deixou um rastro de morte e cinzas enegrecidas em seu rastro. Inúmeras peças de metal estavam espalhadas pela área. Após uma inspeção mais detalhada, alguém com conhecimento adequado os reconheceria como restos de vários talismãs. Os fragmentos mais comuns foram os do talismã, reflexo da flecha feito especialmente nas oficinas centrais do Sacro Império. Os fragmentos de cobre flutuando nas ondas pertenciam ao talismã de resistência a doenças, originário de West Garmon. As gotas de ferro líquido brilhando em vermelho vivo nas árvores vieram do talismã, guarda do destino, que era um segredo bem guardado da facção de magos Selenslod até poucos dias atrás. Uma compilação da magia mais poderosa disponível para os humanos, extraída literalmente de todo o mundo, rolava pelo chão, já esgotada há muito tempo. Nossa, isso demorou mais do que o esperado. Nem mesmo a força para levantar um único dedo permaneceu no corpo do jovem. Jogando no chão sua espada quebrada, ele sentou-se em uma pedra próxima. Ninguém me disse que eu teria que ir tão longe para vencer. Sou eu quem deveria estar dizendo isso, jovem. A voz desagradável de um velho sacudiu ligeiramente o ar ao seu redor, como se ressoasse do fundo de algum abismo profundo. Mas, espremendo até a última gota dessa sua vida insignificante para chegar até aqui, eu vou reconhecê-lo apenas por esse ponto. Não me faz sentir melhor. Não é como se ser reconhecido por você fosse prolongar meu tempo restante. Mais importante, como diabos você está falando? Você já está morto, não é? Conteúdo patrocinado. De fato. Depois de ter meu corpo tão completamente destruído, até eu devo agora estar imerso no silêncio da morte. Trocar pensamentos com você agora é apenas meu eco. Ah, entendo. Bem, me sinto melhor agora. 7 feitiços altamente proibidos. 11 espadas Percival aprimoradas ao ponto da autodestruição e até mesmo técnicas secretas de espadas que ele não estava qualificado para usar. Se ele ainda não conseguisse terminar o trabalho depois de usar tudo isso, ficaria sem opções. É meio tarde para dizer isso, mas foi maravilhoso. Exercer tanto poder sozinho, apesar de ser um humano fraco, verdadeiramente aterrorizante. Se você usasse essa força contra os humanos, provavelmente poderia arrasar 2 ou 3 países em uma noite. Mas acho que no final, esse poder teve um preço, hein? Uma substância fina e pegajosa semelhante à neblina girou em torno do jovem. Os fios aumentaram gradualmente em número e agarraram-se ao seu corpo, como se tentassem amarrá-lo. Usando feitiços proibidos em tão grande escala, a reação certamente irá amaldiçoar e atormentar o usuário. Simplesmente cantar pode fazer com que o corpo se quebre e a alma desapareça. Multiplicando isso por 7, não consigo nem imaginar uma dor tão horrível. Conteúdo patrocinado. Se eu fosse morrer de qualquer maneira, não importava se eu usasse 1 ou 7. Além disso, não tenho mais como lutar, então dor e sofrimento não importam. Não parece uma justificativa razoável. Já me disseram isso há muito tempo, mas ouvir isso de um monstro de verdade parece um pouco diferente. Uma risada cacarrejante. Acho que se você não estivesse preparado para isso, você não desafiaria um deus, hein? Bem, já é hora de nos separarmos. Agora entro num sono de 100 anos. Apresse-se e se perca. Pelo menos fique quieto enquanto você vai encontrar sua morte. Conteúdo patrocinado. Tudo bem, tudo bem. Honrarei seu pedido como recompensa por sua vitória. A voz desapareceu, fundindo-se com o vento junto com a sensação de intimidação que enchia o ar ao redor. Ei, você já morreu? O jovem perguntou, mas nenhuma resposta veio. Um som seco e crepitante veio de seus pés. Reunindo todas as suas forças restantes apenas para dobrar o pescoço e olhar para baixo, o jovem viu seus tornozelos se transformando em um pedaço de pedra. O som se intensificou à medida que a cor cinza e opaca subia por seu corpo. Joelhos, coxas, voltar. Subiu cada vez mais. 7 maldições fatais empilhadas umas sobre as outras, misturando-se e interferindo de forma complexa para produzir o fenômeno que ocorre diante de seus olhos. Todo o seu corpo até o peito agora quase completamente transformado em pedra, o jovem riu. Bem, eu estava pensando em voltar para casa, mas acho que as coisas não vão funcionar tão bem. Conteúdo patrocinado.
Ele olhou para o céu e pronunciou suas últimas palavras, na vã esperança de que alcançassem aquelas pessoas importantes, que certamente estavam em algum lugar distante, olhando para o mesmo céu azul. Desculpe, Leila. Você terá que voltar para casa apenas com o mestre. Desculpe, Suvon. Você terá que lidar com o egoísmo de Leila em meu lugar. Amy, acho que não fiz nenhuma promessa com você. Tenho certeza de que você ficará bem sozinho, mas viva uma vida boa para mim. E também, enquanto falava, seu corpo continuou a se transformar em pedra a uma velocidade assustadora. Havia muitos nomes que ele queria chamar no pouco tempo que lhe restava. O jovem examinou todos os rostos que flutuavam em sua cabeça e os reduziu a apenas um. Almaria, sinto muito. O último nome que escolheu foi o da filha, que esperava num orfanato numa terra distante. Parece que afinal não vou conseguir comer aquele bolo de manteiga. Um tilintar suave sinalizou o fim. Tudo que restou foi uma massa de pedra com a forma de um jovem. Conteúdo patrocinado. C4 Quando esta batalha termina P2. Conteúdo patrocinado. O alguém que não deveria estar vivo. O que aconteceu? Essas foram as primeiras palavras de Naigrat após terminar o tratamento. Como seu corpo ficou assim? Bem, parece que fiquei muito mais fraco. Eu não segurava uma espada há muito tempo, então meu corpo não conseguia acompanhar. Isso não é uma piada. É o seu próprio corpo, então você deve entender corretamente o que está acontecendo com ele. Naigrat tinha uma expressão séria e por algum motivo, seus olhos pareciam um pouco vermelhos. Além disso, Willen sentiu a voz dela tremer ligeiramente. Parecia que ele não seria capaz de rir dessa situação. Para simplificar, você está uma bagunça. Quase todos os seus ossos apresentam pequenas rachaduras que não cicatrizam. Muitos tendões não conseguem se recuperar do estado enfraquecido. Cerca de metade dos seus órgãos não estão funcionando corretamente. Suponho que seus vasos sanguíneos também estejam bastante danificados, embora isso esteja fora da minha área de especialidade. Willen esperava a maioria dessas coisas. Embora não tivesse muito conhecimento médico, pelo menos estava ciente das más condições de seu próprio corpo. Com tantas feridas em sua carne, acho que meus dentes iriam morder sem cortá-la primeiro com uma faca. Ele desejou que ela não dissesse isso com uma expressão tão triste no rosto. Além disso, essas feridas não são apenas de ontem e de hoje. A maioria delas são feridas antigas que pioraram. O que significa que você tem vivido com essas feridas graves esse tempo todo e as manteve escondidas? Bem, eu realmente não estava mantendo isso em segredo. Se você age como se estivesse bem e não diz nada, é a mesma coisa. Como você conseguiu andar e se mover normalmente nesta condição? Naigrat suspirou profundamente. Essas feridas são efeitos colaterais de se transformarem em pedra, não são? Mais precisamente, são os danos que sofri na última batalha antes daquela. Bem, foi um milagre eu ter sobrevivido, então não pude reclamar. Isso não é desculpa para tratar sua própria vida tão levianamente. Eu acho. Willen tentou encolher os ombros, mas sentiu uma dor aguda em todo o corpo, então apenas deu um leve sorriso. Não se esforce tanto, disse Naigrat enquanto segurava a mão dele. O coração de Willen instintivamente começou a bater um pouco mais rápido. Você perderá o sabor. Bem, ele esperava algo assim dela. Você está bem se eu contar às crianças sobre você, certo? Conteúdo patrocinado. Sim, como eu disse, eu não estava mantendo isso em segredo em primeiro lugar. Se você achar necessário, diga a eles tudo o que quiser. Tudo bem, então irei agora. Você fica parado e dorme um pouco. Acho que você já sabe, mas está estritamente proibido de fazer qualquer coisa que possa forçar seu corpo. Eu nem sei como você ainda está vivo. Entendi. Não estou tentando se tornar seu jantar de qualquer maneira. Não brinque. Estou falando sério. Ah, ok. Naigrat parecia muito zangado, apesar de ela ter dito algo sobre o sabor dele há apenas um minuto. Willen achou isso um pouco irracional, mas decidiu não provocá-la ainda mais. Ele imaginou que isso seria o melhor para os dois e mais do que tudo, percebeu que deixar de lado a preocupação genuína dela com uma piada poderia não ter sido muito educado. Ela escolheu o refeitório como o local mais apropriado para convocar uma reunião. Com os olhos de cerca de 20 fadas concentrados nela, Naigrat suspirou. Olhar para mim com tanta expectativa não tornará o que vou dizer mais interessante. Seremos os juízes disso depois. Neste momento queremos ouvir a verdade, interessante ou não, disse Aizeia, enquanto as outras garotas concordavam. Naigrat, percebendo que não conseguiria escapar dessa, respirou fundo e começou a falar. Foi na primavera do ano passado, um pouco antes de eu ser enviado para cá. Fui enviado para ajudar um grupo de salvadores da Orlandry Trading Company. Salvadores.
Algumas das fadas, com os olhos parecendo brilhar, suspiraram de admiração. A imagem dos salvadores como heróis que enfrentam o perigo em busca de tesouros e romance ganhou bastante popularidade entre os filhos de Regu Aire. Bem, geralmente entre meninos, mas de qualquer maneira. Esse grupo de salvadores nunca teve muita sorte. Eles haviam descido à terra muitas vezes, mas nunca obtiveram muito lucro. Esse dia não foi diferente. Estávamos prestes a voltar para casa de mãos vazias quando um membro do grupo de repente deu um passo errado e caiu no subsolo. Lá, ele descobriu um enorme lago subterrâneo congelado. E afundada no fundo daquele lago estava a estátua de pedra de um jovem sem marcas. Assim como em Iciclicoffin, uma garota deixou escapar o título de um conto de fadas. Exceto que havia uma estátua dentro em vez de uma princesa. Um dos meus companheiros com a capacidade de ver o poder mágico confirmou que não era apenas uma estátua, mas um homem real transformado em pedra por alguma maldição. Então, é claro, não poderíamos simplesmente deixá-lo em paz e ir para casa. Deu muito trabalho, mas conseguimos quebrar o gelo que cercava a estátua e levá-la de volta às ilhas. Após cerca de um mês no hospital, a pedra começou a sair do corpo do homem e ele recuperou a consciência. Conteúdo patrocinado. Foi muito problemático no início. Ele surtava toda vez que via um Borgle ou um Orc, e não entendia nada a nossa língua. Poderíamos finalmente conversar depois de ligar para um tradutor especial da Trading Company. Foi então que descobrimos. Ele era um Inutvit genuíno, o último dos soldados que transformaram todas as outras raças da Terra em inimigas. Não sabíamos por quê, mas ele dormia no fundo daquele lago congelado há centenas de anos. Ele ficou lá por tanto tempo, mas nunca foi comido pelas feras? Bem, provavelmente porque ele era uma pedra. Acho que essa foi a única coisa boa em sua situação. Mais tarde, eles encontraram uma maneira de lidar com o problema da barreira linguística com relativa facilidade. Ao lado de seu invólucro de gelo, rolando no lago, havia um antigo talismã que dava ao usuário o poder de compreender qualquer idioma. Com isso, o jovem começou a contar sua história e começou a entender a realidade que enfrentava. Naigrat nunca esqueceria o rosto de desespero ou os lamentos de angústia do jovem, o último sobrevivente do extinto Inutvit. Naigrat e seus companheiros decidiram manter em segredo essa identidade especial, conforme ele solicitou. Ela não sabia muito sobre o que aconteceu depois disso. Ele acabou morando na Ilha 28, apesar de ser tão hostil com Marklis, e simplesmente trabalhou sem parar para saldar diversas dívidas. Ela só ouviu tudo isso de um salvador. Depois disso, ele veio para cá. Nos 6 meses desde a sua chegada, ele cresceu, aprendeu a rir mais e demonstrou uma inesperada bondade para com as crianças. Mas a sensação sombria e negra de vazio visível apenas em seus olhos não mudou nem um pouco desde então. E isso é tudo que sei. Naigrat tentou contar o máximo possível, deixando de fora suas próprias impressões subjetivas. Todas as meninas se viraram e sussurraram secretamente. Não posso dizer mais nada. Tudo que me resta é apenas um pedido. Pode ser difícil no começo, mas não quero que ninguém tenha medo dele ou o afaste. É isso. Terminado o briefing, Naigrat saiu do refeitório. Enquanto caminhava pelo corredor, ela se perguntou se havia cometido um erro. Os Inutvit eram uma raça odiada. Embora Willen possa não ter desempenhado um papel direto, foram inequivocamente eles que libertaram as 17 bestas, trazendo destruição ao mundo. Ela não achava que as meninas tivessem necessariamente a mesma atitude que o resto da sociedade, mas poderiam ter uma reação semelhante de qualquer maneira. Afinal, elas existiam como armas descartáveis com o único propósito de combater as bestas. Os Inutvit seriam então os responsáveis pela criação desse destino. Ainda assim, se possível, ela esperava que as crianças não rejeitassem Willen. Ele não pertencia a nenhum lugar deste mundo. Então ela não queria que ele desmoronasse, ali, naquele que poderia ser o único lugar onde ele poderia sorrir. O próprio Willen não parecia muito preocupado, visto que ele tentou encontrar a verdade por trás das fadas e até sugeriu sua verdadeira identidade para elas. Naigrat não negou a decisão, por isso ela apenas contou às meninas sobre seu passado. No entanto, ela ainda não havia desistido de seu desejo. Talvez fosse um desejo egoísta, mas ela queria que os filhos ficassem ao lado de Willen, assim como vinham fazendo nos últimos 6 meses. De repente ela parou de andar. Um sentimento ruim surgiu em sua nuca. Não, agora não. Não neste momento, ela pensou. Mas ao mesmo tempo, ela podia ver isso acontecendo. Eles fariam algo assim. Ela rapidamente mudou de direção e correu para a clínica. Bem quando ela estava virando a esquina. Willen, ouvimos tudo sobre você. Os Inutvit são tão parecidos conosco. Muito interessante.
Conte-nos mais sobre sua geração. Não sei o que dizer, mas me sinto melhor logo. As fadas invadiram a clínica, incomodando o pobre Willen, um paciente deitado na cama com ferimentos graves que quase morreu, com suas vozes altas e enérgicas. Naigrat ficou parada na porta em estado de choque por cerca de 10 segundos, e depois levou mais 5 segundos para rir do ridículo de tudo que ela estava pensando há poucos minutos. Ela deveria ter previsto facilmente esse desenvolvimento, mas por que ela se preocupou tanto? Respirar fundo para se acalmar levou mais 7 segundos. Vocês caras. As meninas pararam de se movimentar ao som de sua voz e lentamente viraram o pescoço para encarar a porta. Ele está muito cansado agora e precisa descansar, então por favor, falem baixo. Crianças travessas que não ouvem. Naigrat abriu lentamente os lábios em um amplo sorriso. Você sabe o que acontece com eles, certo? Em 10 segundos, todas as meninas saíram correndo pela porta e correram pelo corredor. Oh, isso funcionou, disse a Isaiah, andando por trás. Se você vai falar alto, eu vou te expulsar também, sabe? Hahaha, eu não iria querer isso. A Isaiah respondeu com uma risada. Depois colocou uma expressão ambígua. Se era uma cara brincalhona ou séria, Naigrat não sabia dizer. Mas eu queria confirmar rapidamente algo com aquele senhor quase morreu ali. Você permitirá exatamente isso? O que você quer perguntar? Antes que Naigrat pudesse dizer qualquer coisa, o próprio Willen respondeu. Neste ponto, ela não poderia interferir. A Isaiah entrou sorrateiramente no quarto com seu sorriso habitual e puxou uma cadeira ao lado da cama. Primeiro, só para ter certeza. Você é um Inutvit, certo? Acho que eles começaram a ser chamados assim em algum momento. Quando eu morava lá, não tínhamos um nome especial para nós. Apenas dizer, pessoas se referia a nós, e qualquer outra raça era basicamente equivalente ao monstruoso aos nossos olhos. Muito selvagem, hein? Bem, não vou negar isso de qualquer forma. Qual foi a sua principal pergunta? A Isaiah de repente mudou seu sorriso para um olhar sério, então em voz baixa perguntou. Por que um Inutvit se preocupa tanto conosco? Estou grato pelo que você fez, segundo técnico de armas encantadas. Mas agora que sei quem você realmente é, não consigo entender o motivo pelo qual você se esforça tanto. Tipo como você lutou contra Kutori com aquele corpo espancado. Você sabia que estava arriscando sua vida, não é? Ir tão longe sem nenhum motivo real. É meio estranho, sabe? Ser legal com as meninas é bom senso. Conteúdo patrocinado. Simples, hein? A Isaiah iluminou um pouco o rosto e começou a coçar a bochecha. Bem, acho que os biólogos dizem que os homens serem gentis com as mulheres é o padrão. A raça Leprechaun não tem membros masculinos, ou pelo menos nenhum foi encontrado até agora. Como eles se multiplicam aparecendo naturalmente em oposição à reprodução sexuada, não ter nenhum homem por perto não representa risco para a sobrevivência. Mas como eles efetivamente não têm noção de separação de gênero, a Isaiah pode não entender o que Willen queria dizer. Você gosta de gatinhos? Tanto quanto qualquer outra pessoa. Você sente vontade de proteger um quando vê? Eu acho, tanto quanto qualquer outra pessoa. É basicamente a mesma coisa que isso. Ainda não entendi. Willen pensou por um momento. Bem, isso é algo que ouvi há muito tempo. Coisas com aparências fofas não aparecem aleatoriamente do nada. Eles adquirem essa característica por instinto ou necessidade de serem protegidos e amados. É por isso que as crianças são sempre fofas, sejam elas humanas ou feras. Eles têm um desejo desesperado de serem cuidados, ou algo parecido. Então você está dizendo que somos assim também? Se a verdadeira forma de vocês é apenas uma alma, então ela deve ser capaz de assumir qualquer forma que quiser, certo? Mas acontece que toma forma como uma criança e, além disso, como uma criança do sexo feminino. Faz sentido, não é? Então nossa raça é como um bando de bebês querendo ser mimados. Se você adicionar o fato de que gosta de garotinhas, então acho que faz sentido. Como você chegou a essa conclusão? A dupla riu alegremente. Observando-os, Naigrat começou a sentir um pouco de pena por se preocupar tanto antes. No final, descobriu-se que nem as fadas nem Willen pensavam nas coisas tão profundamente quanto ela esperava. Todos eles simplesmente seguiram seus próprios raciocínios ou instintos. Ou, em outras palavras, eles eram um grupo de idiotas. E claro, os idiotas são idiotas porque não conseguem se tornar mais sábios tão facilmente. Eles eram idiotas porque podiam rir e rir muito livremente. Eu amo todos vocês. Sempre que Naigrat dizia isso em voz alta, por algum motivo todos sempre pareciam assustados, então ela só conseguia gritar dentro de sua cabeça. Conteúdo patrocinado. C4 Quando esta batalha termina P3.
Conteúdo patrocinado. A garota perdida e o lagarto voador. O que eu estou fazendo? Kutori Nota Seniores concorreu. Ela saiu correndo do armazém, disparou pela floresta densa, correu pelo porto e quando não havia mais terra para correr, abriu as asas e subiu aos céus. Ela não sabia por quê, mas ela sentiu que precisava. Era a única opção em sua mente. Depois daquela breve batalha simulada com Willen, ela geralmente entendeu o que ele queria demonstrar. Ela cometeu o erro de compreender e agora não conseguia suportar. Comparando o poder de fogo normal atualmente disponível para o exército com a força do Temeri que chegava, as chances de vitória pareciam mínimas. Assim, os militares queriam aumentar temporariamente o seu arsenal, preparando um sacrifício. Essa foi a situação atual em poucas palavras. Mas esta situação tinha agora uma solução melhor: aumentar permanentemente a quantidade base de poder de fogo. Desde o início, eles sabiam que as fadas não estavam aproveitando todo o potencial das armas escavadas empunhadas pelo Inetvit. Afinal, sendo armas tão antigas, sua qualidade deve ter diminuído pelo menos um pouco desde então. Além disso, devido à falta de um manual de usuário conveniente, eles tiveram que descobrir como trabalhar com as espadas por tentativa e erro. Eles também, é claro, tiveram que enganar os sistemas de confirmação das espadas usando as fadas como uma raça fictícia, forçando-as a serem ativadas. Então, obviamente, se alguém que realmente soubesse usar as armas magicamente aparecesse, a situação mudaria drasticamente. Eles poderiam recalcular. Mude os planos. Elimine os sacrifícios. Mas isso equivaleria a admitir que a sua forma de lutar até agora estava errada. Significaria que eles perderam muito, sacrificaram tantas pessoas, tudo por nada. Isso diminuiria a sua determinação, os resultados de uma luta longa e torturante para aceitar o seu destino sombrio, como inútil. Não. 6 meses atrás, naquele dia em que foi previsto um ataque de um Temeri especialmente grande. Naquele exato momento, quando foi anunciado que não existia nenhuma estratégia eficaz além de deixar o soldado Leprechaun Kutori Nota Seniores enlouquecido. Eu estava tão assustada. Claro, ela não queria morrer. Depois de descobrir que seu tempo restante era limitado, uma infinidade de coisas que ela queria tentar, metas que queria realizar e sonhos que queria realizar surgiram em sua cabeça. Ela chorou e chorou, então tentou agir com força. Finalmente consegui aceitar isso. Há pouco mais de meio mês, ela decidiu que não choraria mais. No entanto, agora ela sentiu algo brotando em seus olhos. Caramba! Não posso. Quanto mais ela tentava resistir, mais ela tentava agir com firmeza, mais rápido suas emoções reprimidas aumentavam e transbordavam. Ela fechou os olhos com força e parou de bater as asas, colocando-a em queda livre. O assobio do vento rugia em seus ouvidos. Diretamente abaixo, um mar de nuvens brancas e espessas se espalhava. Perfeito, ela pensou. Se ela voasse através daquelas nuvens, todo o seu corpo ficaria encharcado, escondendo qualquer evidência de lágrimas. Então ela simplesmente se deixou cair, entregando os controles à gravidade. Conteúdo patrocinado. As nuvens a envolveram. As nuvens são basicamente manchas de neblina espessa que aparecem em lugares altos. Mesmo que pareçam algodão, eles não têm textura, e voar direto através deles não causará respingos nem nada. Era apenas um nada branco de ar que umedecia todo o seu corpo. Ops, ela pensou. Kutori percebeu que havia esquecido algo muito importante. Era outono. O que significava que o inverno estava próximo. O que significava que se você se encharcasse, ficaria muito frio. Voar pelo ar exige muita força física, tanto para pássaros quanto para fadas. Infelizmente para Kutori, o frio penetrante também tende a esgotar rapidamente essa força. E para piorar as coisas, nenhuma pedra que pudesse servir de local de descanso conveniente parecia estar flutuando. De alguma forma, chegar à ilha mais próxima? Tentar voltar por onde vim? Nenhum dos dois parecia particularmente impossível, mas o primeiro não parecia muito realista se ela quisesse voltar para casa tão cedo. Então, voltar parecia ser a única opção, mas ela hesitou em prosseguir. O que fazer? Mergulhando de cabeça nas nuvens, ela quebrou a cabeça. Apenas essa conclusão surgiu em sua cabeça, mas, não querendo escolher essa por algum motivo, ela continuou se forçando a pensar. No canto de seu campo de visão branco e puro, uma sombra negra apareceu de repente. 5 minutos mais tarde, o segundo andar do navio patrulha da guarda alada Baroque Pot, a pequena sala de estratégia. Muito pequeno. É claro que como sala de estratégia precisava de uma certa área mínima de superfície para acompanhar uma multidão adequada, e atualmente na sala havia apenas 2 pessoas, incluindo Kutori.
Então, por que parecia tão estreito? A resposta foi simples. O outro dos dois era um Reptrace gigante cuja altura facilmente dobrava a de Kutori. Sua largura também parecia ser cerca de 2 vezes maior que a dela, e seu peso corporal e presença pareciam ser cerca de 8 vezes maiores. Secando o rosto com uma toalha emprestada, Kutori olhou para o rosto do Reptrace. Desculpe me intrometer tão de repente, primeiro oficial Limeskin. Eu vi você voando por perto então. Não se preocupe. O portão da trégua está sempre aberto para guerreiros honrados, respondeu o Reptrace enquanto colocava uma xícara de chá medicinal sobre a mesa. Ela achou a visão do gigantesco Reptrace manuseando delicadamente a pequena xícara um tanto engraçada. Obrigado. Conteúdo patrocinado. Kutori tomou um gole e, após queimar a língua, descobriu que a bebida estava realmente muito quente. E também muito, muito amargo. No entanto, estou curioso para saber por que você estava voando através de uma nuvem nesta temporada, especialmente logo antes de uma batalha importante. Ela se atrapalhou com as palavras, debateu consigo mesma, pensou profundamente e finalmente conseguiu uma resposta. Sobre aquela batalha, é tarde demais para dizer que estou com medo de morrer? A Reptrace ergueu uma sobrancelha, ou pelo menos ela sentiu que sim. Claro, Reptrace não tem sobrancelhas, então foi apenas uma sensação, mas... Willen, o segundo técnico de armas encantadas. Kutori sabia. Ela sabia que o segundo técnico de armas encantadas, Willen Cummins, que vivia no armazém das fadas, era um soldado apenas no papel, uma existência com nada além de um título vazio. Mas pensando de outra forma, isso significava que ele deveria parecer um soldado de verdade apenas pelos documentos do exército. E de acordo com esses documentos, o superior direto de Willen era o gigante Reptrace diante de seus olhos, o primeiro oficial Limeskin. Existe uma forma de lutar diferente da que temos feito. Vi uma pequena demonstração e, embora não conseguisse dizer muito bem o que aconteceu, entendi uma coisa claramente. Esse método de luta tinha chances muito melhores de vitória e eficiência muito maior que a nossa. Kutori olhou para a xícara de chá. E eu não queria aceitar isso. Que minha irmã estava errada, ou que não há necessidade de morrer, eu não queria acreditar. Então decidi não ouvir suas palavras. Achei que não tinha muito tempo de qualquer maneira, então iria provar isso no campo de batalha. Prove que minha irmã e os outros estavam certos. Achei que precisava proteger sua forma de lutar. Mas, você estava com medo? Ela hesitou em assentir. Pode ter sido uma coisa cultural do Reptrace ou algo assim, mas Limeskin levou muito a sério a ideia de ser um soldado. Ela não sabia todos os detalhes e tal, mas aparentemente ela se qualificava como soldado pelos padrões dele. Se Kutori acenasse com a cabeça aqui, ele definitivamente perderia o respeito por ela. Ele a veria como alguém que perdeu toda a coragem e jogou fora o direito de ostentar o título de soldado. Mas no final, ela não conseguiu mentir. Sim, eu vejo. O Reptrace de repente produziu um som cerâmico raspado em sua garganta, que ressoou alto por toda a pequena sala. Eu vejo. Parece que devo me desculpar com aquele homem. Nossos campos de batalha podem ser diferentes, mas ele é sem dúvida um verdadeiro guerreiro. Conteúdo patrocinado. Ele estava rindo, o que Kutori demorou a perceber. E por quê? Somos nós que estamos lutando, não somos? A batalha com as bestas é nossa. Mas o que ele escolheu desafiar foi o vento que flui através de você. Vento? Aquilo que você chama de determinação, ou melhor, sua renúncia, ponto. Sentindo o sangue subindo a cabeça, Kutori drenou o resto do chá medicinal. Seu corpo ficou tão quente que parecia que iria queimar por dentro. O que você poderia ferver para fazer esta bebida? Por que um Reptrace que não consegue controlar a temperatura corporal fez isso? Algumas perguntas inúteis surgiram em sua cabeça, mas ela as empurrou para um canto da cabeça por enquanto. Agora não era a hora de se preocupar com essas coisas. Eu vejo. Seu coração parecia um pouco mais leve. Ou talvez fosse apenas um buraco se abrindo, mas de qualquer maneira não há muita diferença. Eu não estou apto para ser um soldado. Você sabia disso, não é, primeiro oficial? Mas você é inesperadamente bom em bajulação, então levei você a sério. O que você está falando? Qualquer cidadão orgulhoso de escamas nunca poderá mentir, assim como o sol nunca poderá se pôr no norte. Mas estou desistindo agora, você mesmo disse isso. Resignação e determinação são essencialmente a mesma coisa. Ambos se referem a uma decisão de sacrificar algo importante para atingir um objetivo. Determinação não é, não sei, algo mais importante que isso? O valor de todas as coisas é determinado apenas pelo preço que você aceita.
Se você está determinado a descartar aquilo que é importante para você, então isso deve ter valor por si só. É claro que renunciar ao mesmo destino também tem o mesmo valor. Eu não entendo. Ficar perplexo com a beleza das palavras, devo dizer, não é muito adequado para um soldado, disse ele com uma risada estranha e cacarejante. Então, no final, o que devo fazer? Faça o que você quiser. Conteúdo patrocinado. Estou perguntando porque não sei disso. Qual é o curso de ação correto? Não existe algo correto no campo de batalha. É por isso que um guerreiro deve abraçar o vento dentro do seu coração, para obter orientação em um caminho onde não há nenhuma. Primeiro oficial. As coisas estavam ficando ruins. Ela mal conseguia entender uma única palavra do que ele dizia. Até alguns momentos atrás, ela poderia não ter processado totalmente a conversa, mas poderia pelo menos absorvê-la. Agora parece que o Reptrace se deixou levar por suas palavras enigmáticas. Kutori sentiu que poderia estar dizendo algo sábio e profundo, mas não lhe faria nenhum bem se ela não conseguisse entender. Você disse que quer proteger a retidão da maneira de lutar de sua irmã? Sim. Então, antes da batalha, você deve descobrir o que exatamente é essa justiça. Não sabemos muito sobre as batalhas de vocês, soldados fadas. Sobre a história que se acumulou ao longo dos anos, ou sobre os sentimentos escondidos nas sombras. Então só você tem a capacidade de descobrir essa justiça. Um tanto irresponsável, você não acha? Ela tentou incluir uma pitada de descontentamento em sua voz, mas o vento não tem responsabilidades. Ele evitou o comentário dela com uma cara despreocupada, provavelmente. Kutori suspirou. Ela sentiu vontade de desistir de muitas coisas agora. Você pode ficar com raiva, mas vou admitir uma coisa. O que? A verdade é que nunca quis me tornar um guerreiro. O Reptrace explodiu em sua gargalhada característica. Eu sei. É por isso que você conseguiu se tornar um guerreiro superior. Eles não pareciam estar na mesma página. Num acesso de aborrecimento, ela engoliu uma segunda xícara de chá medicinal escaldante. Conteúdo patrocinado. C4 Quando esta batalha termina P4. Conteúdo patrocinado. O céu estrelado abaixo do céu estrelado. Aparentemente ela está a bordo de um navio de reconhecimento da Guarda Alada, perto da 66ª ilha. Como diabos ela foi parar lá? Eu não sei, mas ela disse que está voltando para casa. Ela viajará no navio por um tempo e depois voará o resto sozinha. Com um clique, Naigrat desligou a transmissão do cristal de comunicação. Uma maneira bastante interessante de fugir de casa, né? Eu me pergunto se ela tem alguma ideia de como estávamos preocupados. Eu sei direito? Crianças com asas têm tantas maneiras de expressar seus sentimentos que estou com ciúmes. A única maneira de aliviar o estresse é comendo compulsivamente. Ela suspirou com uma expressão de desespero no rosto. Eles realmente gostam de você. Não só ela, mas as outras crianças também. Como zelador deles, admito que estou com um pouco de inveja. Eu não sei sobre isso. Você não percebeu isso? Naigrat levou as mãos à boca, surpresa. Você é tão denso? Ou talvez você seja do tipo corretivo. O que isto quer dizer? Bem, grosso modo, é uma classificação ampla para aqueles caras inúteis que fingem não ter nenhum interesse em romance, mas secretamente querem ser abordados por garotas. Isso não deixou as coisas muito mais claras. Se você é do tipo denso, significa que você realmente não percebe que está sendo querido e provavelmente nunca descobrirá isso sozinho. A garota ficará frustrada ao tentar mais e mais abordagens, sem sucesso. Uma variação é o tipo erro, que confunde o interesse romântico da garota com outras emoções. O tipo que se esconde realmente percebe que está sendo querido, mas finge não saber. O efeito é semelhante ao tipo denso, mas pode haver um sentimento de culpa devido ao engano contínuo. Ou talvez a garota acabe percebendo que você está fingindo. Vários outros desenvolvimentos podem ser esperados. Bem, de qualquer forma, que tipo você é? Há tantas coisas confusas com a sua explicação que nem sei por onde começar. Willen suspirou profundamente. Se você quiser falar sobre romance e ficção, faça isso em outro lugar. Quer dizer, não vou negar que alguns deles parecem gostar de mim. Naigrat arregalou os olhos. Isso é um pouco inesperado. Achei que você fosse o tipo de personagem alheio a esse tipo de coisa. Não diga personagem, não estou atuando nem nada. Ele coçou a cabeça. Quero ter uma conversa séria. O amor é algo que surge por si só quando você chega a essa idade, independentemente de você ter ou não um parceiro. A maioria deles rapidamente encontra alguém contra quem confrontar esses sentimentos. Alguém próximo do sexo oposto, uma figura distante e idolatrada, aquele alguém ideal que eles esperam encontrar algum dia.
Alguns continuam jogando seus sentimentos nesses sonhos fúteis até o fim. As meninas daqui nunca tiveram a chance de fazer nenhuma dessas coisas. Então eu apareci. Seus possíveis alvos aumentaram de 0 para 1. Então, por alguma lógica estranha, eles se convenceram de que estavam apaixonados. De qualquer forma, algo assim. O que há com esses olhos? Ele percebeu que Naigratia o estava encarando com a maior intensidade. Olhos de descrença ao encontrar um homem muito pior do que o esperado. O que eu não acredito que tenha dito algo estranho. De qualquer forma, acho que a maioria deles anseia por uma figura paterna. Claro que estou feliz que eles gostem de mim, mas não é nada mais do que isso. Uma resposta chata, hein? Chato significa pacífico. Nada melhor que isso, certo? Eu acho, não vou negar isso, mas Naigratia apontou diretamente para o peito de Willen. Quando menina, deixe-me dizer isso. Embora eu respeite toda a sua opinião filosófica sobre isso, no final você ainda está ignorando os sentimentos deles. Mesmo sendo crianças, ainda são meninas com emoções reais. Eu não gosto de caras que não conseguem ser atenciosos. Willen se perguntou se Naigratia ainda poderia dizer, quando menina na idade dela, mas decidiu não tocar no assunto. Ele era pelo menos tão atencioso. Conteúdo patrocinado. E mesmo sendo jovens, para alguns deles pode ser a última chance de ter esse tipo de sentimento. Então, quero que você os confronte adequadamente. Não estou brincando. Este é um pedido verdadeiro do fundo do meu coração. Não posso fazer isso. Uma resposta imediata. Se romance ou amor ou o que quer que seja tão importante, então há ainda mais razão para não forçar e apressar isso neste lugar estreito. Reguaire é vasto. Existem milhares de outros bons homens por aí. Ter sua filha algum dia levada por um desses caras é dever de pai. Willen parou por um minuto para pensar sobre o que acabou de dizer. Claro, ele não estava olhando ao redor com aqueles olhos, então quando ele pensava nos homens de Reguaire, tudo o que lhe vinha à cabeça eram caras com pele verde ou rostos de porco ou escamas crescendo por toda parte. Mas espere, talvez a discriminação pela aparência e pela raça fosse agora uma coisa do passado? Se você apenas olhar para a personalidade, pode haver alguns caras decentes. Ele imaginou um cenário. E se um dia Kutori chegasse em casa e apresenta-se seu namorado Borg, dizendo estamos em um relacionamento sério, ele poderia dar-lhe sua bênção com um sorriso? Ah, o que há com esse rosto? Oh, desculpe. Eu só estava pensando que Grick pode não ser um cara tão mau, afinal, quando você olha para ele desse jeito. Isso literalmente não tem absolutamente nada a ver com a nossa conversa. Willen olhou para fora da janela. Nem uma única nuvem passou pelo céu. Uma noite tranquila. Eu vou sair. Se você ainda quiser conversar, continuaremos mais tarde. Espere, onde você está indo? Observar estrelas ou algo assim. De qualquer forma, vou pegar essa chave emprestada. Ele acenou brevemente com a mão e saiu da sala. Ei, espere, essa chave. Ele fingiu não ouvir os gritos de Naigratia atrás dele. Willen estava no topo de uma pequena colina localizada perto da borda da 68ª ilha, segurando seniores, que ele havia retirado do armazém. Uma brisa suave passava, o ar parecia claro e refrescante e as estrelas brilhavam suavemente ao longe. De qualquer forma foi uma noite perfeita. Ele desembrulhou o pano que cobria seniores, expondo-o ao vento. Willen então acendeu uma pequena quantidade de Venom. Uma pontada de dor roeu sua testa, mas ele podia tolerar isso por enquanto. Inicie a manutenção, ele murmurou e tocou um dos fragmentos de metal brilhantes no corpo da lâmina. Com um golpe suave, o fragmento solitário se separou da lâmina, flutuando no ar até parar a cerca de 5 passos dele. Ao se posicionar, emitiu o som claro de um metalofone sendo tocado. Ele tocou um fragmento de metal diferente. Aquele também deslizou pelo ar antes de parar a uma pequena distância. Produziu um som claro e ligeiramente diferente do anterior. Ele repetiu o processo com outro. E outro. A lendária espada antiga Seniorolis consistia em um total de 41 fragmentos de metal unidos por linhas mágicas. Ao manipular as linhas do feitiço, Willen foi capaz de desvendar a lâmina em pedaços individuais. Em pouco tempo, apenas um pequeno cristal, anteriormente escondido dentro da lâmina, permaneceu na palma da mão. Ao seu redor, os 41 fragmentos flutuavam, emitindo fracos brilhos de luz como se criassem seu próprio pequeno céu estrelado. Tudo bem. Primeiro ele examinou o estado geral da arma. Algumas resistências como veneno ou maldição, pareciam operar em um nível mais alto que o normal, enquanto outras como paralisar quase não funcionavam. Isto deve ter sido o resultado de um longo período de combate sem qualquer manutenção.
Os hábitos de seus usuários e os tipos de batalhas que travou provavelmente também o afetaram ao longo dos anos. Em seguida, ele verificou os parâmetros mais específicos. Simplificando, foi um desastre. Por ter sido exercido por tanto tempo por força bruta de magia, problemas surgiram por toda parte. Um grande bloqueio de Venom se formou na raiz do circuito da espinha dorsal que percorria a espada, com saliências de vários tamanhos ao seu redor. 3 linhas de feitiços foram completamente destruídas, e a maioria das outras foram espancadas, operando com eficiência cerca de 30% menor em média. Como vocês conseguiram continuar lutando com isso? Ele murmurou com uma risada. Willem bateu levemente no cristal com a ponta do dedo, enviando uma pequena quantidade de Venom. Ele acendeu uma linha de feitiço anteriormente invisível, que foi sugada por um dos fragmentos de metal flutuantes. Outro som metálico claro ecoou pelo ar. Ele enviou outro jato de Venom, o que fez com que uma linha de feitiço diferente brilhasse e um fragmento de metal diferente soasse. Ele repetiu o processo novamente. E de novo, uma onda de luz e som dançou no ar ao seu redor. Um por um, as linhas de feitiços adormecidas despertaram e os fragmentos de metal exaustos recuperaram seu vigor. Ele sentiu uma presença nas suas costas. Conteúdo patrocinado. Bem-vinda ao lar, senhorita fugitiva. Willem falou com o recém-chegado sem se virar. O que você está fazendo? A presença nas suas costas perguntou desconfiada, deixando de retribuir sua saudação. Exatamente o que parece. Fazendo alguma manutenção em seu parceiro. Espere um segundo. Você nem mesmo obteve permissão do usuário primeiro? Eu sou o gerente por aqui, não sou? A única permissão que preciso é a minha. Ele soltou uma gargalhada. Essa risada não combina com você. É isso mesmo? Gosto da sua risada mais suave de sempre. Há pouco tempo, ele contava a Naigrat como estava ciente dos sentimentos das meninas. Ele tentou parecer calmo, dizendo que logicamente decidiu rejeitar esses sentimentos. No entanto, agora mesmo, seu coração deu um pulo. Bem, vá em frente. Continue seu pequeno concerto. Show! Esses sons lindos. Eles não se encaixavam muito bem. Não estou tentando executar uma sinfonia nem nada. Então faça disso uma apresentação de rua. Não vou te dar nenhuma doação, mas... Um convidado estranho veio ouvir, hein? Willem voltou sua atenção para o cristal em sua palma. Kutori sentou-se ao lado dele, de costas um para o outro. Mais uma vez, os sons claros do metal encheram o céu noturno ao redor da colina. Essas luzes, o que são elas? O Calion é feito de um monte de talismãs diferentes unidos por linhas mágicas na forma de uma espada. Você sabe o que são talismãs? Já ouvi falar deles antes. Agora que todos os métodos envolvidos na fabricação ou reparo das espadas foram perdidos, naturalmente isso incluía também os pequenos detalhes e técnicas secretas. Tudo que ela ouviu foi que feitiços ou talentos poderosos poderiam ser inscritos em fragmentos de papel, cerâmica ou metal. Aqueles que conseguiam manejar esses fragmentos recebiam os benefícios dos feitiços contidos, ou algo parecido. Ocasionalmente, esses itens ainda eram trazidos da Terra por salvadores. Aparentemente não era muito raro que eles circulassem entre a classe alta rica. A luz flutuando diante de seus olhos agora. É um talismã para proteger sua língua de queimaduras quando você bebe algo quente. Ao lado dele há um que permite saber qual é o caminho para o norte, mesmo em lugares onde você nunca esteve antes. Acima disso está aquele que evita pesadelos enquanto você está preso na cama com um resfriado. Então temos um que permite imitar sons de gatos perfeitamente, um que protege suas unhas de arranhões, um que oferece uma proporção de 6 a 10 caras no lançamento de moedas. Conteúdo patrocinado. Espere um segundo. Este é Seniores, certo? A arma lendária? Não são os 100 pequenos amuletos convenientes? Pense em comida. Alguns itens, se você comê-los separadamente, terão um gosto bom e cairão perfeitamente. Mas se você comê-los todos juntos ou na combinação certa, eles destruirão seu estômago. É a mesma ideia. Se você unir vários talismãs diferentes com linhas de feitiços, isso poderá produzir efeitos extremamente variados devido a alguns mecanismos de interferência complexos. Não sou especialista, por isso não conheço os detalhes, mas os engenheiros das oficinas centrais disseram algo assim. De qualquer forma, sobre Seniores em particular, é um dos Calions mais antigos. Ouvi dizer que nasceu praticamente de um acidente milagroso no campo de batalha. É por isso que tem tantos talismãs aleatórios e excêntricos. Kutori, inclinando o pescoço em perplexidade, olhou em volta para os 41 talismãs flutuantes. Eu não sabia disso.
Já que é a lendária espada sagrada e tudo mais, pensei que fosse transmitida diretamente por Deus ou algo assim. Bem, infelizmente não foi esse o caso. Os Inuit da época estavam, nem é preciso dizer, desesperados para sobreviver. Para atingir esse objetivo, eles utilizaram tudo e qualquer coisa. Lutar não era um negócio bonito. Mesmo assim, eles ansiavam por beleza e perfeição. Então eles nomearam seus tão procurados símbolos de força Calions ou espadas sagradas. Eu vejo. Kotori ficou em silêncio por um momento. Ruídos metálicos e luzes dançavam ao redor da dupla. Não faz muito tempo falei com o primeiro oficial. Lentamente ela começou a falar novamente. Ele disse que se eu não quiser quando chegar a hora, não preciso abrir o portão da terra natal das fadas. Para aumentar minha força e determinação, ele apostaria no naufrágio da 15ª ilha flutuante. É assim mesmo? Posso realmente me tornar mais forte? Mesmo que você não queira, vou me certificar de que você faça. Afinal, sou seu gerente. Achei que você diria isso. Willen podia sentir suas costas se movendo enquanto ela ria. Bem, acho que vou prosseguir e dizer isso. Eu não quero me tornar mais forte. Espera. Não é esta a parte em que você percebe quanto amor e apoio as pessoas lhe dão e revela seus sentimentos honestos enquanto chora? Estou sendo honesto aqui. Que tal você notar isso? Willen fingiu não ouvir o último comentário. Então ele se tornou um daqueles caras do tipo que esconde que Naigrat mencionou anteriormente, hein? A culpa foi um pouco pior do que ele esperava. Bem, que tal isso? Se você for lutar e voltar para casa, ouvirei um pedido. O que você quiser. Kotori foi pego de surpresa por um segundo. Não é como se eu realmente tivesse algo que eu queira que você faça por mim. Além disso, mesmo que você diga qualquer coisa, provavelmente não fará nada grande. Como se eu dissesse case comigo, ou alguma coisa. Passar. Claro que sei disso. Mas estou curioso. Por quê? Bem, simplesmente não está no leque de coisas que posso fazer. Assim como se você me pedisse para trazer um cara morto de volta à vida, ou eliminar todas as feras, seria obviamente impossível. Casar comigo é tão impossível quanto essas coisas? Claro, uma criança daquela idade sentindo algum tipo de atração por uma figura mais velha e confiável do sexo oposto era natural. Pode ter sido uma forma válida de amor, mas também foi uma paixão temporária provocada pela pura falta de opções. Portanto, dar um passo para trás enquanto a febre baixava era coisa responsável a fazer como adulto. Pelo menos espere até você crescer um pouco mais. Se eu tivesse tempo, então eu. Conteúdo patrocinado. Você tem tempo, disse Willen, interrompendo Kotori no meio da frase. Você está prestes a lutar e ganhar tempo, não é? Mas não sei como isso vai acabar. Então encontre um motivo claro pelo qual você precisa voltar para casa. Você sabia? Soldados que tinham uma noiva esperando em casa ou algo assim tinham uma taxa de sobrevivência geral mais alta. Eles estavam tão determinados a viver, não importa o que a batalha representasse contra eles. Bem, essa opção de ter um noivo esperando em casa foi destruída há um segundo. Kotori interrompeu, olhando friamente para Willen. Bem, você sabe. Você não pode perseguir desesperadamente um futuro irreal. Tenha um sonho mais realista. Isso não é errado? Se você está tentando dar o máximo de si nesse impulso emocional, então por que se limitar à realidade? Você é inteligente, hein? Tudo o que ele conseguiu foi rir. Para ter uma razão pela qual você precisa voltar para casa. É claro, essas não foram originalmente as palavras de Willen. Ele apenas os pegou emprestado de outra pessoa. Além disso, ele pode ter sido um pouco hipócrita, pois quando alguém lhe disse essas palavras, ele acabou enlouquecendo e não pôde voltar para casa como prometido. Embora Kotori certamente não soubesse de tudo isso, parece que ela percebeu a superficialidade de seu conselho. Bem, se eu sou tão inteligente, então gostaria que você parasse de me tratar como uma criança. Receio que não posso. Por que você é tão persistente apenas nesse ponto? Kotori disse com um suspiro estranhamente adulto. Doces? Sabe, aquela sobremesa que você fez no refeitório há um tempo atrás. Você tem alguma outra receita? Alguns, eu acho. Então, que tal bolo de manteiga? Isso de todas as coisas. Deixa para lá. Não foi completamente inesperado. Ele tinha a sensação de que a conversa acabaria fluindo nessa direção. Eu sei como fazer isso. Foi praticamente espancado em mim pelo meu mestre. Mas alguém muito melhor do que eu estava sempre por perto. Então eu nunca consegui fazer isso sozinho. Bem, se você sabe como, então é o suficiente. Um dos meus veteranos sempre parecia tão feliz comendo bolo de manteiga depois de voltar de uma batalha. Porém, quando consegui empunhar uma espada,
Ela já havia desaparecido do cardápio de sobremesas, então eu nunca poderia ser como ela. É por isso que estou perguntando a você. Willen respirou fundo e lentamente soltou tudo. Tudo bem, ele respondeu e retomou seu trabalho. Depois de um pouco mais de tempo, ele completou a manutenção de senhores, redefinindo os vários níveis de resistência e deixando apenas a resistência a feitiços em uma configuração mais alta. As linhas de feitiços excedentes resultantes do corte de várias funções obsoletas foram para o fortalecimento das fundações. Com a ponta do dedo, Willen empurrou o cristal. Os fragmentos de metal flutuantes que o cercavam deslizaram pelo ar, um por um, reunindo-se em torno dele. À medida que cada fragmento retornava ao seu lugar original, emitia um leve som de toque. A sinfonia continuou por um curto período de tempo e após o final, uma grande espada foi devolvida às mãos de Willen. Está bem, está bem. Vou fazer você comer tanto bolo que vai ficar com azia. Entendi. É melhor você sobreviver e voltar para casa. Ele devolveu os senhores ao seu legítimo proprietário falso. Deixe comigo, disse a garota com um sorriso. Conteúdo patrocinado. C4 Quando esta batalha termina. P5. Conteúdo patrocinado. Mesmo que essa batalha termine, além dos uniformes do exército, eles usavam uma armadura leve. E nas costas carregavam espadas tão grandes que quase pareciam ridículas. Cada uma das 3 garotas terminou seus preparativos para a batalha. Bem, estou indo. Até mais. Aizei acenou com a mão energicamente com seu sorriso habitual. Nefren assentiu levemente. Somente Kutori se esqueceu de se virar ou deixar qualquer palavra de despedida para trás. O broche de prata preso ao uniforme do exército perto do peito simplesmente emitia um leve brilho de luz, como se estivesse tentando dizer alguma coisa. E assim, as 3 fadas saltaram para o céu, suas figuras gradualmente derretendo no pôr do sol. Você é estúpido? Essas foram as primeiras palavras que saíram da boca de Grick depois de ouvir a história. Por que você está aqui comendo comigo? Como assim por quê? Acabei de te falar, para relatar a situação atual e agradecer. Você pode fazer isso a qualquer hora. Agora se chama agora porque é agora ou nunca, entendeu? Bem, não tenho certeza se você entendeu o que acabou de dizer. Conteúdo patrocinado. Quem se importa comigo? É de você que estamos falando. Você. Bem, isso é verdade, mas... Confuso com a exasperação inesperada do amigo Borgle, Willen tomou um gole de seu café salgado. De qualquer forma, minha cabeça está cheia só de saber que por trás da fachada de paz em Riguaire existe tanto drama e sacrifício invisíveis. Bem, acho que derramar sangue em lugares invisíveis é trabalho de um soldado. Se você pensar sobre isso, é natural, mas só de pensar nisso e realmente ouvir você me contar sobre o que aconteceu na vida real são bem diferentes. Como dizer? A culpa de não saber disso antes pode me esmagar. Ou mais, eu quero abraçar aquelas garotas agora mesmo. O que há com essa cara assustadora? Nada, Willen murmurou enquanto esvaziava sua xícara de café com uma cara que definitivamente faria uma criança chorar. Grick soltou um suspiro profundo. Achei que seria um trabalho mais leve e fácil, então dei para você, mas... Bem, no final deu tudo certo. Mas é assustador pensar no que teria acontecido se eu não tivesse pensado muito nisso e entregado o trabalho a algum idiota aleatório. Ele fez uma pausa para tomar um gole de café. Então, por que diabos você está aqui? Bem, a batalha deles na 15ª ilha começa amanhã e vai durar dias, e qualquer contato sobre o resultado só acontecerá muito depois disso, sabe? Não há exatamente muito que eu possa fazer agora. Não. Geralmente em momentos como esse, você fica tão preocupado que não consegue comer direito ou não consegue dormir ou algo assim. Então por que você está aqui vivendo sua vida cotidiana como se nada estivesse acontecendo? Ficar ansioso com isso não mudará suas chances de vitória. Até ontem, ensinei-lhes tudo o que pude e afinei suas espadas o máximo possível. Mas suas chances de voltar para casa em segurança provavelmente ainda estão um pouco acima de 5%. Não adianta começar a se preocupar agora. Vamos lá. Você, entre todas as pessoas, não pode duvidar da vitória deles. Não sou do tipo que desvia os olhos da realidade. Conteúdo patrocinado. Mas também não desvie os olhos de suas esperanças e sonhos. Você só precisa acreditar. Todo mundo luta porque a vida não funciona assim. De qualquer forma, estar tão convencido de algo só torna mais difícil voltar à realidade quando algo inesperado acontece. Se vou acreditar neles, isso significa que devo estar pronto para aceitar qualquer resultado que eles tragam. Tão frio, cara. Não sinto o calor do romance em suas palavras. Bem, eu sou de uma raça não adequada para ser salvador.
Greek deu uma gargalhada quequeque que Willen interrompeu levantando-se. O que, você tem algum lugar para estar? Sim, tenho algumas compras de comida para fazer. Willen, você realmente está apenas cuidando da sua vida cotidiana, hein? Claro, há pessoas lutando para proteger esse estilo de vida para mim. Greek ficou em silêncio. Assim que Willen deu um rápido até mais e começou a se afastar. Ah, isso mesmo. Ele fez uma pausa, lembrando que tinha algo a perguntar. Você conhece alguma loja por aqui que vende manteiga e farinha barata? Conteúdo patrocinado. E assim, ele retornou ao quarto armazém da Orlandry Trading Company. Willen, as meninas que corriam atrás de uma bola no local o reconheceram e vieram correndo. Onde você foi? Procuramos em todos os lugares. Já faz um tempo então. Você gostaria de brincar com a gente? Ultimamente você não tem falado conosco, com todos os seus desmaios e outras coisas, então não faria mal nenhum sair conosco pelo menos hoje. Pequenas mãozinhas puxaram suas mangas de todas as direções, mas... Desculpe, hoje tenho algo que preciso fazer. Suas vozes de protesto beiravam os gritos. Vou brincar com vocês mais tarde. Conteúdo patrocinado. Ele foi direto para a cozinha, sem prestar atenção às vozes deprimidas direcionadas às suas costas. Em sua mente ele folheou seu livro de receitas sobre mesas populares entre crianças pequenas, e encontrou a página do bolo de manteiga. Ele se lembrava vagamente da maioria dos pequenos detalhes, já que a receita nunca deu certo no orfanato, sempre foi comparada à da filha, mas disse a si mesmo que daria certo de alguma forma. Ainda deu tempo de praticar e ainda por cima, uma colher de amor ou algo nesse sentido certamente tem um grande impacto no paladar. Provavelmente. Fáter. De repente ele sentiu como se ouvisse uma voz chamando de algum lugar. Almaria? Ele se virou, olhou para o céu, mas é claro que não havia ninguém. Tudo o que ele viu foram nuvens em forma de seda fina, espalhando-se infinitamente além das gradações de vermelho e escarlate acima. Em primeiro lugar, o dono daquela voz não existia mais neste mundo. Ela partiu há muito tempo, incapaz de receber em casa a pessoa que ela esperava todo esse tempo, a pessoa para quem ela continuava a fazer bolo de manteiga para que sua promessa pudesse ser cumprida. Desculpe, Almaria. Ele sentiu como se estivesse fazendo algo horrível. Não apenas para ela, mas também para os companheiros que lutaram ao lado dele. Aos nobres que se despediram deles com grandes expectativas de sua vitória. Por que ele não poderia ter morrido com eles? Ou melhor, por que ele não acabou com sua vida assim que acordou neste mundo? Viver esta vida como estou fazendo agora não quebra todas as promessas de muito tempo atrás? Ele entendeu, mas ainda assim, desculpe. Eu realmente sou. De frente para os céus, ele inclinou a cabeça em desculpas. Ele não tinha lugar neste mundo. Mas se alguém quisesse fazer dele parte do lugar dela, então, para poder dizer bem-vindo ao lar, ele precisava ficar aqui. Willen decidiu isso em sua mente enquanto tirava o avental. Conteúdo patrocinado.